Olá, caros amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Vamos examinar mais um tema, a pedra que feriu a estátua. Em Isaías 46:10 diz que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus ele revela o futuro para seus servos, para que eles não sejam ignorantes, mas conheçam os tempos e as estações. Um deles, Daniel, que viveu na Babilônia em aproximadamente 600 anos antes de Cristo, e suas profecias foram notáveis. Uma delas, a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor ele teve um sonho que perturbou-lhe muito, e ele reuniu todos os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que dissesse o sonho e a sua interpretação. E assim ninguém foi capaz de revelar o sonho e sua interpretação. Eles disseram que o rei queria era coisa difícil e ninguém poderia revelar senão os deuses, cuja morada não era com a carne. O rei irado mandou matar todos os sábios de Babilônia. Daniel, sendo notificado por Arioque, capitão da guarda, pediu tempo, e ele se reuniu com seus 3 companheiros e orou ao Deus do céu. E a Daniel foi revelado em uma visão de noite. E Daniel se apresenta perante Nabucodonosor, e ele pergunta se ele poderia dar o sonho e a sua interpretação. E Daniel diz: há um Deus nos céus, a qual revela os mistérios. E ele diz que foi revelado a ele, Daniel, não que tivesse mais sabedoria do que a todos viventes, mas para que o rei soubesse o que haveria de acontecer nos últimos dias. E Daniel diz que o rei tinha sonhado com uma grande estátua. Ela tinha a cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, pés em parte de ferro e barro. Daniel ele fala do futuro da estátua. Uma pedra feriu a estátua nos pés de ferro e barro. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram esmiuçados. A pedra se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Daniel ele dá a interpretação do sonho de Nabucodonosor. A cabeça de ouro, Babilônia. Daniel 2, 37 e 38. Tu, ó rei, és reis de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E aonde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. O reino de Babilônia sobre Nabucodonosor representava a cabeça de ouro. O peito e braço de prata, Medo-Persa. Daniel 2:39. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Os reinos que se levantariam após a Babilônia seriam reinos inferiores. Daniel 5:28 fala que a Babilônia foi derrotada pelo Império Medo-Persa e ali Dario toma o governo. Ventre e quadris de bronze, Grécia. Daniel 2:39. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Daniel 8, 20 e 21 fala de um carneiro e um bode. O carneiro representava a Média Pérsia e o bode, o Império Grego. O bode derrota o carneiro, sendo que a Grécia derrota a Média Pérsia. Assim fala dos quadris de bronze, sobre o governo de Alexandre o Grande, que faz grandes conquistas. As pernas de ferro, Império Romano. Daniel 2:40. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Para nós entendermos quem é o quarto reino, recorremos à história.
O império que se encaixa perfeitamente é Roma. Daniel 7,7 fala de um animal terrível, espantoso e muito forte que tinha os dentes grandes de ferro. Assim representava Roma. Roma era cruel, não tinha piedade de ninguém e pisava o que sobrava. Assim a profecia cumpre-se. Depois do quarto reino, não se levanta um quinto reino. Fala a respeito dos pés em parte de barro e ferro, que hoje é a Europa Ocidental. Daniel 2:41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Assim, nós estamos vivendo a parte dos pés em parte de barro e ferro. A Roma foi dividida em 10 reinos menores. Temos aqui um mapa da divisão de Roma em 10 reinos menores. Anglos, Inglaterra. Francos, França. Visigodos, Norte Espanha. Suevos, Portugal. Vândalos, Sul Espanha. Germanos, Alemanha. Burgundos, Suíça. Ostrogodos, Áustria. Lombardos, Norte Itália. Érlos, Sul Itália. Sendo que 3 desses reinos foram totalmente erradicados: os érlos, vândalos e ostrogodos. Aqui tem-se um gráfico do resumo do que foi falado, das partes da estátua, dos impérios e dos períodos em que eles reinaram. O que é mais importante para a nossa fé é a parte que a pedra fere a estátua. A pedra simboliza o reino de Cristo que será estabelecido nesta terra. Daniel 2, 35 e 44. A pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Essa pedra cortada sem mãos representa a vinda de Cristo. E quando ela fere a estátua, significa que Jesus vem e ele vai tirar o reino dos homens. E assim a pedra ela se faz um grande monte e enche toda a terra. Monte em profecia significa reino. Jesus implantará o seu reino aqui na terra. Assim como a pedra não volta para o céu, Jesus não irá para o céu quando ele vier aqui na terra. Ele implantará o seu reino eterno. Conforme as profecias, isso é o reino milenar messiânico. Isaías 11, 6 a 9 fala de uma era de paz em que os animais serão mansos. O cordeiro habitará com o lobo, a vaca e a ursa pastarão juntas, e o leão comerá palha como o boi. E o versículo 9 diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse é o reino, meu amigo. Se prepare, porque esse reino é na terra. Essa terra, ela passará por um período de transição, do estado caótico que ela está hoje para o estado do Éden. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus, ele vai se assentar no seu trono, aqui na terra, no trono de Davi, a qual ele recebeu. Assim ele será rei sobre toda a terra, e chegará o tempo em que as nações se sujeitarão a Cristo e haverá o reino milenar messiânico. Deus abençoe você que tem acompanhado esse canal, ouvido a palavra de Deus, conheça a Igreja de Deus, que tem permanecido fiel à palavra de Deus. Peço, compartilhe esse vídeo, siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse trabalho e Deus te abençoe em nome de Jesus.